do Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a nós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Diácono Marcos Vinícius, meus irmãos e irmãs, chegamos à solenidade de Pentecostes. O Espírito Santo que foi derramado e continua sendo derramado sobre a igreja, naquele tempo sobre a igreja que nascia, os homens temerosos, os apóstolos com medo, trancados, com medo dos judeus, né? E Jesus, depois de ressuscitado, ainda ficou 40 dias dando orientações. Jesus em corpo glorioso, 40 dias ensinando os apóstolos. Depois ele subiu aos céus. Nós celebramos a ascensão domingo passado e hoje se cumpre a promessa do Senhor, né? O derramamento do Espírito Santo na igreja que então nascia. Os apóstolos de medrosos que eram passaram a anunciar destemidamente a boa nova, o evangelho que liberta e salva, né? E muito propício para hoje, antes de nós continuarmos a nossa reflexão sobre essa solenidade tão bonita e que deve cair fundo no nosso coração. Não vamos cantar a Nós Descei Divina Luz, nem o Espírito de Deus vem e fica aqui, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele renove, que nos faça novos em Deus. Renove o nosso interior, a nossa alma, com os dons dele. Se o Ministério de Música conseguir acompanhar o padre sempre gosta de cantar um pouquinho no domingo, né? Só no domingo, que tem mais tempo para celebrar, né? A maioria de vocês sabe o que se canta. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Mais uma vez, bem forte, só vocês. Faz novo, todo novo, renovado em Jesus.
e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Só as mulheres, bem forte. Me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. E me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem de Deus. Pelo amor de Deus. E me faz novo, Todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. muito bom de manhã já essa injeção de ânimo, do calor do Espírito Santo, desse fogo que queima no nosso coração, na nossa alma, e nos dá um novo alento. O Espírito Santo que é dinamismo, não é? É o Espírito Santo que tira os nossos medos, é o Espírito Santo que nos faz ter intimidade com o Senhor. O Espírito Santo que é a alma da igreja, nosso mestre interior. É o Espírito Santo que nos santifica, que vai curar. Nós temos muitas chaves das 4 horas que o Espírito Santo, né, ele é esse bálsamo curador das nossas feridas. Nós que temos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, Senhor do universo. Quem tem o senhorio de Jesus na sua vida, passa por dificuldades? Sim ou não? Sim, passamos. Jesus passou por dificuldades, mas estava sempre em sintonia com o Pai, mas teve de subir aos céus, como nós celebramos na semana passada, para que a promessa se cumprisse. O Espírito Santo deveria vir, o Paráclito, o Defensor, esse Espírito que é a alma da igreja, que nos recorda os fatos passados da vida do Senhor, que derrama sobre nós, desde o dia do nosso batismo e da nossa crisma, da confirmação da nossa fé. Já aconteceu, na maioria éramos crianças ainda e não usávamos a razão. Depois confirmamos essa fé na igreja, a fé da igreja. Ninguém nasce com fé, né? O Espírito Santo, no dia da nossa confirmação, da nossa crisma, ele expandiu, né? Procurou expandir e procura até hoje expandir os dons dele em nós. Isso é muito bonito, mas só que essa expansão, meus irmãos e irmãs, vocês que estão aqui nesse templo e os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, esse Espírito Santo quer alargar os horizontes do nosso coração para que nós possamos amar com o amor de Deus. Não é fácil, não é? E como é que nós conseguimos dizer que Jesus é o Senhor? Nós temos convicção de que Jesus é o Senhor, não é verdade? Temos. Ele é o Senhor, ele não é só um mestre, né? Ele não é só um profeta, ele é o Senhor, Kyrios, Senhor da nossa vida. Jesus tem o senhorio dele da nossa vida? Se não tem, é porque nós não estamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nós, no nosso coração e na nossa alma.
chamamos Jesus de Senhor. Está aqui na segunda leitura de hoje. Não é? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence de todas as verdades de fé da igreja. Esse Espírito Santo mora dentro de nós. E às vezes nós não percebemos. Está lá dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, mas só atua com o nosso consentimento. Temos liberdade, não é? Mas se nós damos liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na nossa alma, ele vai trabalhando todos os dias, a cada comunhão, a cada confissão, e vai nos fortalecendo, vai podando em nós o que é pecado, o que é supérfluo, e vai nos tornando cada vez mais, vai corroborando a nossa imagem e semelhança de Deus. Mas é preciso pedir as luzes do Espírito Santo todos os dias, para nós vivermos a nossa fé cristã cá dentro da igreja e muito mais do que cá dentro da igreja lá fora. O testemunho do amor de Deus. E o Espírito Santo é esse amor. Santo Agostinho já dizia, né, que o resultado do amor do Pai pelo Filho é o Espírito Santo. Esse Espírito que falou pelos profetas, esse Espírito que nos faz crer no senhorio de Jesus, né, que é Deus. E o Espírito Santo procede de quem? Procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas. O Espírito Santo que é simbolizado de diversas formas. Na primeira leitura, relato de Pentecostes, Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como que de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Essas línguas de fogo representam o quê? A comunicação do amor de Deus, que deve acontecer através de nós. São vários os símbolos do Espírito Santo. Línguas de fogo, água, a água que limpa, né? O fogo que queima, mas sem se consumir dentro do nosso coração. Podemos dizer que esse fogo é essa sarça ardente que queima dentro de nós, e queima sem parar. E queima no sentido de nos santificar. É missão do Espírito Santo santificar-nos. E nós temos esse hóspede da alma, nós temos esse diretor espiritual dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo que tira o nosso medo, que nos capacita para o apostolado, para nós enfrentarmos aí as diversas dificuldades que sempre existiram, desde o iniciozinho da igreja nascente até hoje, e nós vamos enfrentar problemas até o final dos tempos. Mas é o Espírito Santo que nos conduz, nos fortalece, é o dom da fortaleza aí, para nós podermos suportar a problemática do mundo de hoje. Não é? Nós ouvimos aí no Evangelho, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus. Os apóstolos estavam com medo. Se fizeram isso com o Senhor, vão fazer isso conosco também. E o Espírito Santo tirou o medo. E tira mesmo, gente. O medo de tudo, o medo de evangelizar, o medo de falar, o medo de sair na rua de noite, o medo de... Enfim, vários medos nós temos. Outros medos nós fazemos com que esses medos aconteçam dentro de nós por causa do nosso psicológico, mas nós não devemos ter medo. O Espírito nos dá
fortaleza. Rezando hoje de manhã com o diácono Marcos Vinícius e com o Jean, eu peguei aqui uma partezinha pequena da primeira leitura do ofício, que diz assim: quando nós não sabemos rezar, quem é que reza em nós? É o Espírito Santo. E está aqui. Isso aqui é muito bonito, muito profundo. Sem óculos não vai. Era lá. As letrinhas são pequenas demais aqui na liturgia. Também o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Isso aqui foi tirado da carta de São Paulo aos Romanos. Pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir, e é o próprio Espírito Santo que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. É aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos, ou seja, em favor de cada um de nós. Dá uma alegria tão grande que é fruto do Espírito Santo, não é? Aliás, o Espírito Santo reza em nós. O Espírito Santo é o distribuidor, o doador dos 7 dons, que nós chamamos aí, alguns estudiosos da Bíblia, de graça septiforme. As 7 formas da graça, os 7 dons do Espírito Santo. Não é? Eu não vou elencá-los aqui não, né? Mas alguns deles, pelo menos. A gente esquece de um sempre, né? Vamos lá. Sabedoria, que não é sabedoria nossa, é sabedoria de Deus. Sabedoria, entendimento ou inteligência, ciência, fortaleza, temor de Deus, piedade, está faltando um. Conselho, tudo de acordo com Deus. Se isso anda acontecendo dentro do nosso coração, se o Espírito Santo anda trabalhando no nosso coração, os frutos aparecem. E quais são esses frutos e quantos são esses frutos? Quantos são os frutos do Espírito Santo? 12. Entre eles, paz inquieta, mas paz. Paz, amor, que pode ser amor e caridade, é traduzido, né? Amor, alegria. Nós temos de ser alegres. Com tudo isso que anda acontecendo no mundo, o cristão nunca deve perder a alegria. A alegria deve ser o cartão de visita para outras pessoas. E olham para nós e dizem, mas o fulano está tão alegre, a situação está tão esquisita, e o sujeito está alegre por quê? Isso é um mistério, não é? É o Espírito Santo que anda trabalhando no nosso coração, e mesmo assim somos alegres. Paz, bondade, benignidade, paciência, meu Deus, quanta gente reclama comigo, Padre, eu não tenho mais paciência. Cave paciência dentro do teu coração, vai, busca lá o Espírito Santo que está lá dentro. Paciência, longanimidade, benignidade, continência, castidade, tudo isso é fruto do Espírito Santo. Então peçamos ao Senhor que o Espírito Santo possa expandir os dons dele no nosso coração, na nossa alma, e que nessa expansão os frutos possam aparecer. E quando os frutos aparecem, ele trabalha silenciosamente dentro do nosso coração. E quando os frutos aparecem, nós não precisamos estar falando, olha, eu mudei, a gente sente a mudança, mas as outras pessoas percebem isso. Essa pessoa, ela é cheia do Espírito Santo, ela procura estar, aí, ter intimidade com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é tão esquecida. Então peçamos essa graça ao Espírito Santo nesse domingo de Pentecostes, que ele faça uma santa reviravolta na nossa vida, a fim de que nós possamos viver a nossa fé cristã. Pentecostes já aconteceu conosco no dia do nosso batismo, mas nós não tínhamos o uso da razão ainda. Pentecostes aconteceu conosco no dia da nossa confirmação ou crisma.
Mas de lá para cá, do meu batismo para cá, da minha crisma para cá, o que eu tenho feito para que o Espírito Santo haja mais na minha vida e no meu coração? Tem algum fruto já? Já apareceu algum fruto? Não peçamos essa graça ao Senhor, que os frutos apareçam em nós. Os frutos do Espírito Santo, que quer nos santificar todos os dias. Amém? Creio em Deus Pai,